Neste vídeo de agora vamos resolver questões sobre o Excel 2010. A primeira questão então diz o seguinte, é uma questão recente, vejamos aqui, né, questão de 2020, né? Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010, esta aqui, em sua configuração padrão. A célula A11 contém a fórmula contar vazio. Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto, apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla Delete, alterar o conteúdo da célula 3 para o valor 0, alterar o conteúdo da célula 4 para um espaço em branco e, finalmente, ocultar a linha 5, assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A11. Temos na célula A11, então, esta fórmula de contar vazio, né? O contar vazio ele vai contar, então, quantas células de um determinado intervalo estão vazias, sem nenhum conteúdo. E a questão segue falando, o usuário alterar o conteúdo da célula 1 para um texto, né? Aqui vai ser, então, um texto. Um texto continua sendo o conteúdo, então vai ter um conteúdo aqui na célula A1, e esta fórmula ela vai continuar contando este conteúdo. Então, segue 0 aqui. Apagar o conteúdo da célula A2, então a célula A2 vai ser apagada, esse 99 que está aqui, ele vai ser apagado, e aqui a gente muda, este contar vazio ele vai se atualizar, e ele vai começar a exibir 1 aqui, ó, aqui embaixo. Seleciona a tecla Delete, alterar o conteúdo da célula 3 para o valor 0. Aqui, deixa de ser 95, passa a ser um 0. Continua sendo um valor, né? Não está deixando vazia a célula aqui. Para o valor 0, alterar o conteúdo da célula 4 para um espaço em branco. A 4 vai ser um espaço em branco aqui. O espaço em branco, apesar de não ter nada visual aqui que a gente não está vendo, vai ser um conteúdo também. Então, ele não vai aparecer nessa contagem do contar vazio. Valor 0, alterar a célula para um espaço em branco. Finalmente, ocultar a linha 5. Então, essa linha 5 ela vai ser oculta. Certo? Assinar a alternativa que indica o final da célula A11, ele vai terminar com esse valor 1 aqui. O gabarito aqui dessa aqui, a primeira questão vai ser a letra A. Que apesar de ocultar essa linha 5 aqui, este valor, ele vai continuar existindo, ele só não vai estar visível aqui. Mas essa célula vai continuar existindo no documento, o célula A5, vai continuar com esse valor 47. Ela só não vai estar visível para o usuário, este conteúdo, certo? Então, o gabarito aqui vai ser a letra A. O contar vazio ele vai apresentar, então, o resultado 1. Segunda questão, também de 2020. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão, em sua configuração original. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula média C a ser inserida na célula A4. Essa média C, ele vai fazer a média de acordo com este teste aqui, né? Vai pegar somente os números maior que 8, né? Lembrando sempre que isso aqui é maior, e isso aqui vai ser o menor, né? Macete que meu professor lá da quinta série falava, a boca do jacaré vai estar sempre aberta para o maior, certo? A ser inserida na célula A4, temos então A, B, C, D ou E. Então temos a média C aqui de A1 até C3. Vamos ver aqui, vai pegar toda a planilhinha aqui então. Ele vai pegar então os números maiores que 8 neste intervalo. Então maior que 8, ele vai pegar 9, mais 9, o 6 ele não pega, o 13 ele não pega, o 4 ele não pega. Temos aqui o 8, ele não vai pegar o 8 porque aqui o teste ele não está falando maior ou igual, ele está falando só maior que 8. Se a gente tivesse um sinal de igualdade aqui, maior ou igual a 8, ele contaria o 8. Mas como ele só está falando maior que 8, ele não vai ser contado. O 9 ele pega, o 6 ele não pega. Temos então a média C aqui, certo? Ele vai fazer a média disso aqui, 27, dividido por 3. Essa é assim que a gente se calcula, né? A média aritmética mais comum aquela, a gente soma os valores, divide pelo número de elementos e o resultado aqui vai ser a letra E. Essa divisão ela vai dar 9, certo? Então este 8 aqui ele não contou porque a gente não tem o sinal de igualdade. E complementando aqui a média C, que a gente viu aqui, ó, que ele tem essa sintaxe aqui, né? A1 até C3, 8 A1 até C3. Neste caso aqui, a gente poderia terminar a fórmula aqui. Porque o intervalo que a gente está testando é o mesmo da soma.
Então, se a gente não colocar isso aqui, A1, 2.C3, esse último aqui, que ficou, veja que ficou repetido, né? Se a gente não colocasse isso aqui, a célula seria feita da mesma forma. Porque qual é a sintaxe, né? A gente tem, em primeiro, o intervalo, o critério, e depois o intervalo que vai ser somado. Como seja nesse exemplo aqui, ó. O intervalo de 7, né? Então, a gente vê que a média C, a gente vai fazer a média de vendas entre o público feminino, certo? Então aqui, ó, o intervalo do teste de C2 até C7. Qual vai ser o nosso teste, o nosso critério? F, F de feminino. Qual vai ser o valor de soma de B2 até B7? Aqui. Então aqui ele vai fazer igual a sintaxe lá do soma C, daquelas lá, né? Aqui é a média. Então primeiro é o intervalo do critério, né? O intervalo, qual o nosso critério aqui. E por último, onde vai ser realizado este cálculo. A mesma coisa aqui, ó. Né? O intervalo do nosso critério, qual é o nosso critério e o intervalo do cálculo. Como aqui o intervalo do critério e o intervalo do cálculo é o mesmo, a gente não necessitava disso aqui, a gente podia terminar a fórmula aqui. Mas como nesse caso, se for uma média C um pouco mais complexa, daí essa é a sintaxe mais correta. Seguindo agora a terceira questão. Para que o texto fluxo de documentos digital na célula 1 tenha ficado conforme exibido a imagem, o usuário selecionou o intervalo de A1 até C1 e selecionou o ícone. Então, ele está pedindo fluxo de documentos, né? Esta linhazinha aqui. A gente vê que isso está uma grande célula, né? No teu material de apoio, tu vai ver bem essa imagem mais próxima aí de ti. Vai ver que isso aqui está uma grande célula. Então, o usuário selecionou de A1 até C1, este intervalo aqui, e você utilizou uma tecla. Então, o gabarito aqui vai ser letra E, é o mesclar e centralizar. Ele vai pegar essas três células, vai mesclar essas três células em uma só e vai centralizar o conteúdo dela. Quarta questão. Um usuário selecionou os dados conforme visto na planilha e em seguida clicou no ícone aqui. O valor exibido na célula C6 após as ações escritas no enunciado será. Então a gente vê o C6, ele está aqui. Essa fórmula, este ícone aqui, ele é para organizar os conteúdos em ordem alfabética. A gente vê que tipo de documento, destino, prazo. Isso aqui seria o cabeçalho da nossa tabelinha, né? E ele vai mostrando os conteúdos aqui. O Excel, ele vai ver isso aqui como o cabeçalho, então ele não vai contar nessa ordem. Então ele vai colocar em ordem essas palavras daqui para baixo: processo, resolução, ofício, expediente. Então a gente vê aqui, ó. Vai ficar aqui o expediente. Não vou botar a palavra completa. Depois tem processo, portaria, ofício. Portaria, depois da portaria temos o... Não, primeiro é ofício, né? Ou vem primeiro do P. Ofício, vamos botar aqui do lado os valores, né? 5, não. Expediente, o valor é 2. Ofício, o valor aqui é 3. Depois do ofício temos o portaria. Portaria, o valor é 1. Depois da portaria temos processo. O valor é 5. E por último aqui a resolução. O valor é 4. Então iniciou aqui, ó, tá pedindo em C6. Iniciou aqui em C3, né? C3, C4, C5, C6. Este vai ser o valor então em C6 em ordem alfabética. Daí isso é uma coisa que na prova tu vai ter que fazer, como eu fiz agora, né? Vai ter que olhar e vai colocar em ordem alfabética e vai ver os valores, ó. Ele está pedindo o valor C6. Junto com isso aqui, ó, ele vai pegar essa coluna aqui, certo? A primeira coluna da seleção. Está selecionado tudo isso. Esta fórmula aqui de organizar então em ordem alfabética, ela vai pegar a primeira coluna, vai organizar isso aqui em ordem alfabética e os conteúdos eles vão ser modificados junto. Inclusive esses prazos aqui, ó.
Então o gabarito dessa questão vai ser letra E. Em C6, depois ele vai estar o valor 5, porque junto com esse C6 aqui, vai ficar então o processo. A palavra processo vai se mudar para cá, então vai ficar aqui a área de protocolo, e aqui vai ficar o valor 5, prazo 5. O gabarito dessa questão então vai ser letra E. Quinta questão, o valor que será apresentado na célula 5 após ser preenchido com a fórmula média A1B4 é, temos A1, B4, a média. A gente vai somar todos esses valores aqui. No final a gente divide por 1, 2, 3, 4, 8. Então a gente faz essa soma, divide por 8. E o resultado disso aqui vai ser letra C de casa 4. É uma média comum, não tem nenhum pega-ratão. A única coisa que tem que cuidar às vezes nas bancas que elas podem fazer é trocar esses dois pontos por um ponto e vírgula. Ao invés de pegar todo esse conteúdo, todo esse intervalo, ele vai pegar a célula A1 com a B4 e vai dividir por 2, ok? Aí a gente tem dois pontos, pega todo esse intervalo, soma, divide pelo número de elementos e temos o resultado. Número 6, a célula A7 contém a fórmula conte valores A1 até A5. Se o usuário alterar o conteúdo da célula 1 para um texto, alterar o conteúdo da célula 2 para o valor 0, alterar o conteúdo da célula 3 para um espaço em branco, apagar o conteúdo da célula A4, selecionando e pressionando a tecla Delete, e alterar o conteúdo da célula A5 para a fórmula. Assinale a alternativa que indica o conteúdo da final da célula A7. A gente vê que a gente tem duas fórmulas aqui, né? A gente tem um conte valores e aqui a gente tem uma soma. No final de tudo isso, o que basicamente a questão está perguntando? Ela quer saber a célula A7. Na célula A7 a gente tem o conte valores. E, professor, essa função de soma aqui, eu vou ter que somar, eu vou ter que mudar isso aqui conforme a questão está falando, vou ter que somar? Não. A pergunta está falando da célula A7. Isso aqui é só preencher uma linguiça para o usuário, para o candidato meio desatento, não vai ver que a questão não está perguntando sobre isso e vai somar. A gente não perde tempo com isso. Ó. A gente vê que tem uma soma aqui, então ele vai gerar um valor. Automaticamente ele gera um valor, e esse valor ele vai ser contado nesse conte valores. Isso aqui é o que interessa para nós. Então, se o usuário alterar o conteúdo falar sobre a função, né? O conte valores, esse contador, ele vai contar então os valores presentes neste intervalo. Não precisa ser números, se for texto é um valor também, ele vai contar. Se o usuário alterar o conteúdo da célula 5 para um texto, ó, A1 para um texto, nada se modifica. O contador está aqui, né, na célula 7, nada se modifica, continua 5 aqui. Alterar o conteúdo da célula 2 para o valor 0, a própria questão está falando, valor 0. Então temos aqui, é um valor, não vai se alterar a célula A7. Alterar o conteúdo da célula 3 para um espaço, o espaço ele também é um valor. Então ele vai continuar aqui 5. Ele não vai contar isso aqui como vazio. Está a tecla de espaço. Em branco, apagar o conteúdo da célula 4. Selecionado pela tecla Delete. Agora sim, agora a gente vai apagar esse valor, ele vai estar vazio aqui. E a célula A5 vai, a 7 vai diminuir 1, vai ficar 4 aqui. Porque a gente apagou este valor que a questão está falando aqui. Alterar o conteúdo da célula 5 para a fórmula soma. Ok, a gente tem uma soma aqui, então a gente vai ter aqui um resultado, então ele vai ter um valor aqui. Não nos interessa qual vai ser o valor disso. Assinale a alternativa que indica o conteúdo final da célula A7 e o gabarito vai ser letra D de dado 4. Sétima questão. Um assistente social preparou a planilha exibida a seguir por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Esta planilhazinha aqui do canto. Após preencher a fórmula conte C, B2 até B6 maior que 10, na célula B7, o valor exibido será. Esse conte C ele não vai fazer a soma desses valores, né? A gente tem de B2 até B7, até aqui. Ele não vai contar, ele não vai somar esses valores aqui, né? Ele vai contar quantos está preenchidos com esta condição aqui, maior que 10. 10 é igual a 10, não é maior que 10, então ele não vai contar. 2 ele não conta, 5 ele não conta, 14 ele conta, 9 ele não conta. O resultado, então, ele vai ser letra A, 1. Ele vai somar isso aqui, ó. O teste aqui tem que ser maior que 10. Nós não temos aqui, ó, só o 14, que ele é maior que 10. Então o contador e o resultado vai ser 1.
Oitava questão. No Excel 2010, para visualizar os limites das páginas a serem impressas em relação às células da planilha, deve-se selecionar a opção. Então, temos os limites das páginas, né, a serem impressas em relação às células. Quando a gente está editando o Excel, assim que a gente abre o Excel e a gente vai editar os conteúdos, as planilhas do Excel, a gente vê só aquela planilha lá, né, aquelas monte de linhas de tabelas, e a gente não vê o limite da página. Caso o usuário deseje imprimir aquilo ali, a gente não vê qual é o limite da página, onde é que tem que ficar cada posição, né? A posição de cada objeto, de um gráfico, alguma coisa, uma tabelinha, alguma coisa assim, a gente não consegue enxergar, mas a gente pode colocar então os limites das páginas. Assim ele vai pontilhar uns tracinhos, vai mostrar onde é que fica a página, de acordo com a página configurada no Excel, né? E vai ser através deste caminho aqui, letra A, visualização da quebra de página na aba Exibição. Então vamos até a aba Exibição e vamos nesta opção Visualização da quebra de página. Nona questão. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Então tem a seguinte planilha aqui. A célula B2 contém a fórmula se A2 maior que A10. A gente tem um conceito aqui, ó, de congelar essa linha, né? Então, se a gente copiar e colar em outro lugar, esta linha ela não vai se modificar, ela vai continuar sendo este A10 aqui. Se este valor, então, for maior que o valor de A10, ele vai exibir aprovado, caso for verdadeiro. Caso contrário, caso for falso, ele vai exibir não aprovado. Depois foi copiada para até a célula B6, com o usuário clicando sobre a alça de preenchimento restante até a célula B6. Assinale a alternativa com a aparência da planilha se o usuário apagar o conteúdo da célula A10 e pressionando a tecla Delete. Uma coisa que eu verifiquei é que a VUNESP ela faz bem essas, principalmente em Excel. Em outros softwares, Word, Windows, ela faz bastante questões bem interessantes. Ela faz umas questões úteis para o candidato para testar os conhecimentos do candidato. Mas em Excel o que eu reparei é que ela faz muita questão de pega-ratão. A gente viu aqui, ó, nessas questões aqui, por exemplo. A célula contém a fórmula de conte valores, né? Daí apagou, mudou, qual vai ser o resultado? Isso aqui não acrescenta muito o candidato, né? Isso aqui é uma questão interessante, ok? Mas isso aqui, ó, a gente vê então que nesta tabela a gente tem uma média, certo? A gente vai ter a média dos alunos, e então vai ser exibido aprovado ou reprovado para o aluno, né? A gente tem só a apuração, que é a nota do aluno, e o resultado, seja um aluno, seja, enfim, qualquer coisa, é uma nota, e aí ele vai exibir aprovado ou aprovado, e qual é a média? A gente vê então que para ser aprovado tem que ser maior ou igual a 10, que é a média, tem que ser maior ou igual a 7. E ele vai exibir aprovado ou não aprovado. O que a questão está falando? Assinale alternativo, se o usuário apagar até o conteúdo da célula A10, que é justamente o teste aqui da média. Isso é uma coisa que não acrescenta muito no aluno, o que vai acontecer. Então a gente não vai ter um valor aqui para a média, né, para a gente ter como referência para a média. O que a fórmula vai fazer com isso aqui então? É puramente um pega-ratão, ele pode exibir falso aqui, ele pode exibir aprovado ou não aprovado, pode exibir uma mensagem de erro, certo? E qual vai ser então, A, B, C ou D? O que vai acontecer então aqui vai ser a letra A. Como ele não vai ter esse valor aqui, né, o usuário vai apagar este valor de A10, essa função então ela vai pegar e vai exibir aprovado para todo mundo. Ela vai considerar como que se todos esses valores aqui, realmente todos esses valores, são maior que esse aqui, porque aqui está um valor nulo, certo? Então ele vai exibir aprovado para todo mundo aqui. Então o gabarito dessa questão vai ser a letra A. 10ª questão. Considere a planilha do Excel 2010 a seguir, contendo as vendas de 5 vendedoras realizadas em uma loja ao longo do ano de 2019. Para se obter a soma das vendas de todos os vendedores dos meses de junho a dezembro, deve-se utilizar a fórmula. Temos de junho a dezembro. Então, pegamos a primeira venda de junho aqui. Todos os vendedores, vamos ver as vendas de junho a dezembro. Do João, do Pedro, da Marta, do Márcio, do José. Até aqui. Vamos pegar aqui, aqui.
Este é o nosso intervalo de soma. E agora a gente vai para as questões ver qual sintaxe está correta. Temos soma B2, então temos aqui de G2 até M6. De G2 até M6. Então aqui ó, a gente já tem B2. Já não pega. Soma de G2 mais M6. Não, isso aqui não tem. A gente tem que ter dois pontos aqui no meio para pegar todo este intervalo. Soma de B2, está incorreta. Aqui não vai pegar B2 aqui, senão vai pegar do ano todo, desde janeiro. Soma de G2, 2 ponto M6. Está aqui o nosso gabarito, a sintaxe correta vai ser letra D de dado.